Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina obrigatória Matemática Aplicada à Economia, disciplina oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Eu sou o professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Como sempre, em algum ponto desta videoaula, indicarei um exercício extraído do livro do Chianchi, que deverá ser respondido e encaminhado por e-mail no prazo de uma semana. Vamos à aula? Muito bem. Nós continuamos com a temática de equações a diferenças. Vimos até a segunda ordem. Na última aula aplicamos um modelo e nessa aula veremos um outro modelo econômico como aplicação de equações a diferenças, que é o modelo de inflação e desemprego em tempo discreto. Então, na última aula a gente viu o acelerador multiplicador, que é um modelo macroeconômico. Nesta aula nós veremos um outro modelo macroeconômico, que é o modelo de Phillips, que relaciona inflação com desemprego. Então veremos nesta aula um modelo de interação entre inflação e desemprego para o caso de tempo discreto. Ok? Retomaremos a formulação de uma equação a diferenças para tratar de uma aplicação econômica já vista anteriormente no caso de equações contínuas, para equações diferenciais. Então, o mesmo modelo de Phillips, já visto no caso contínuo, agora numa nova formulação para a variável tempo discreta. Ok? Trabalharemos com as mesmas premissas econômicas, mas daremos um outro tratamento, faremos algumas adaptações para o caso discreto no tratamento de equações a diferenças. No caso contínuo, que nós vimos algumas aulas atrás, montamos as equações de Phillips, que no nosso livro está indicado as equações de 22 a 24, as equações do modelo de Phillips, que agora eu vou reescrever essas equações para que vocês se lembrem. A primeira delas é esta: P igual a alfa menos T menos beta vezes U mais G vezes π, onde P é a inflação, U a taxa de desemprego e o π a expectativa de inflação. Essa é a relação de Phillips com expectativa. Vocês podem ver que a relação entre inflação e desemprego ela é comandada por um sinal negativo, o que mostra a relação inversa entre inflação e desemprego. E tem a outra componente, que é a componente de expectativa de inflação, né, que, digamos, sofistica o modelo de Phillips e aí mostra que a curva de Phillips pode ser vertical no longo prazo, o trade-off pode deixar de existir ao longo do tempo. Então, nossa formulação continua sendo essa, a ideia da relação de Phillips com expectativas. A segunda equação do modelo é essa aqui, né? dπ dt é igual a j p menos π, né? Que traduz a hipótese de expectativas adaptativas, ou seja, a expectativa de inflação ela é corrigida pela comparação entre a inflação esperada e a inflação observada, P, inflação efetiva, e a inflação esperada, π. Né? Então a relação entre P e π, né, o quanto a inflação efetiva se aproxima da inflação esperada, serve para corrigir a expectativa de inflação. É a hipótese de expectativa adaptativa. Você olha o observado, o imaginado, e em função do erro, né, da distância entre P e π, você projeta a inflação esperada para cima ou para baixo, que é essa derivada dπ dt. Tá? Finalmente, a última equação do modelo, que é a equação para a taxa de desemprego, é essa aí, né? du dt é igual a menos k m menos p, que capta o efeito real da política monetária, compara a taxa de crescimento da moeda com a taxa de crescimento dos preços, que é a inflação P, e aí o ajuste é feito, né? Aqui tem o sinal negativo do menos K, isso significa o quê? Quando a moeda cresce mais do que os preços, isso é uma política monetária expansiva, dá um efeito de estímulo à economia, reduzindo a taxa de desemprego, porque, portanto, DUDT fica negativo, portanto, é menor que zero, né? Portanto, esse sinal negativo que aparece aí no segundo membro antes do K. Então, essa terceira equação traduz o efeito real da política monetária. Então, temos três variáveis endógenas no modelo:
P, a taxa de inflação, π, a inflação esperada, e U, a taxa de desemprego. E temos 6 parâmetros nesse modelo, né, que são essas gregas: alfa, beta, depois o G, J, K e M. Tá? Onde M é a taxa de crescimento da moeda nominal, que é uma variável de decisão política. No caso discreto, que estamos vendo agora, a análise naturalmente é feita por período. Vamos representar, reformular as relações de Phillips utilizando subíndices. Tá? Então, a equação 35 corresponde à equação anterior, né, a hipótese de Phillips, né, no formato de equações e diferenças, frisando que agora o tempo só assume valores discretos. Então fica PT, subíndice T, para indicar o tempo discreto T, alfa menos T, menos beta UT, tempo discreto, mais G, πT, então a inflação esperada num período discreto. Novamente, os coeficientes gregos alfa e beta são positivos, maior que zero, e o G, que aparece aí na equação, ele está entre 0 e 1, que é a hipótese de expectativas adaptativas da inflação, tá? E o G é 0 e menor ou igual a 1, ele está dentro desse limite, tá? Para que o modelo seja estável. Muito bem, agora vamos reformular as outras equações do modelo em termos discretos. Por exemplo, a hipótese de expectativas adaptativas para o caso discreto, eu substituo a derivada para essa diferença. Né? Então, ao invés da derivada de π em relação a t, fica esse πt mais 1 menos πt. É igual a j, eu só ponho o subíndice no segundo membro, nas variáveis. Né? J, pt, a inflação observada no período discreto t, menos πt, a inflação esperada para o período discreto, para esse período discreto t. E o j, que é esse coeficiente, essa constante de proporcionalidade, ele entrar entre 0 e 1 e ele pode ser igual a 1. E finalmente a terceira equação do modelo para desemprego, né, que traduz o efeito da política monetária no desemprego, no PIB, portanto no desemprego. Vamos representá-lo por equação a diferenças, então a derivada a gente substitui onde é du dt, fica u de t mais 1 menos u de t. É igual a menos k, m menos p de t mais 1. Essa é a última equação do modelo na versão discreta. Nessa última equação, utilizamos no segundo membro pt mais 1 em vez de pt. Tá? É mais simples imaginar o erro de ajuste do desemprego pela incerteza em t mais 1. É melhor pensar em incerteza em t mais 1 do que em t, porque a gente imagina o t como sendo o período presente. Então não há incerteza no presente, incerteza é no futuro, tá certo? Tem que comparar a taxa de crescimento da moeda com a incerteza, né? Portanto a gente põe o preço, a inflação observada no período t mais 1, porque o ponto focal é o período t, de onde se parte. Agora é condensar as equações 35 a 37, que são as equações do modelo de Phillips no caso discreto. Vamos condensar em apenas uma equação com uma única variável endógena. A gente pode escolher qualquer uma das 3 variáveis do modelo: inflação, expectativa de inflação, taxa de desemprego. Vamos começar mantendo apenas a variável P, inflação. E temos a primeira equação do modelo, que é a relação de Phillips, PT igual a alfa menos T menos beta, U de T mais G vezes π. Vamos buscar o padrão associado ao padrão da variável escolhida, aí, da variável endógena inflação. E vamos utilizar as outras 2 equações do modelo que mostram uma diferença. Né? Tem uma equação que é a diferença entre as expectativas de inflação, outra inflação é a diferença entre as taxas de desemprego, portanto, eu vou, a partir da relação de Phillips, eu vou deslocar, eu vou adiantar o índice para frente, depois eu substituo, né, eu subtraio uma equação da outra para obter alguns termos onde aparecem as diferenças em π e as diferenças em u. Aí eu substituo as equações 36 e 37 nessas diferenças. Vamos ver como é que é isso? Então vamos usar a diferença, né? Que seria o que a gente chama de delta, né? Não empregamos o símbolo delta, mas só para dizer que nós vamos trabalhar com a diferença entre P de t mais 1 e PT, onde PT mais 1 também é dada por essa equação, né? Deslocando o índice um período adiante, ou seja, PT mais 1 é igual a alfa menos T, veja que aí não aparece o índice, menos beta U de t mais 1 mais G π de t mais 1. Então a gente adianta o índice e obtém a equação para P de t mais 1. E aí faz P de t mais 1 menos PT. Olha só, quando você faz isso, aparece o quê? Né? Então, o alfa e o t, eles simplesmente se cancelam porque eles são iguais nos 2 termos aí dessa diferença.
Aí, o outro termo, que é menos beta U de t, eu ponho menos beta em evidência, e aí eu trabalho com a diferença, que seria U de t mais 1 menos U de t. No terceiro termo da diferença, eu ponho G em evidência, fica mais G, e trabalho com a diferença, que seria π deslocado para frente, né? π de t mais 1 menos π de t. Continuando esse desenvolvimento, agora eu vou trazer as equações 36 e 37. A equação 37, que mostra a diferença da taxa de desemprego, e a equação 36, que é a diferença na expectativa de inflação. Então fica, veja, que a diferença do desemprego seria menos K, né, M menos P de T mais 1. Como tem um menos aí já aparece o menos, por causa da diferença, então menos com menos dá mais, fica simplesmente beta K, que multiplica M menos P de T mais 1. Mais G, e aí tem a diferença entre a inflação esperada, né, em T mais 1 e a inflação em T. Isso é dado na terceira equação, na segunda equação, né, na equação 36, isso é dado por JPT menos π de T. Então eu substituo aí JPT, J entre parênteses, tá certo? PT menos π de T, no lugar de π de T mais 1 menos π de T, que é exatamente a equação 36. Então, faça essa formulação. Tá? Bom, eu tenho agora, nessa formulação, ainda aparece a variável exógena π de T. Né? A outra variável exógena é a que eu quero identificar o padrão, que é a inflação P. Né? Então, a variável exógena π de T, expectativa de inflação, precisa ser eliminada dessa equação, a fim de que fiquemos apenas com a variável P de T em vários períodos discretos T. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir G de T, que aparece, olha, se você olha o último termo, tem um GJ multiplicando PT menos π de T. Então, ali vai ter um G de π de T. Tem um J também, mas olha, o G de π de T, em especial, especificamente, será substituído utilizando a equação 35. Tá? A equação 35, que é a equação da relação de Phillips. Veja que o último termo da relação de Phillips é G de T, né? Então vamos passar o G de T, deixa o G de T nesse termo, nesse membro, passa os outros termos do segundo membro para o primeiro membro, então fica lá PT menos alfa menos T, fecha parênteses, tá certo? Mais, agora mudou de sinal porque mudou de membro, né? Mais beta vezes o T. Então, π de T é essa expressão dada pela relação de Phillips, porque eu posso substituir. Então, vamos lá? Então, olhando a equação anterior, né, 3 linhas acima, que é a relação de Phillips com a defasagem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar os termos em T mais 1, PT mais 1, depois eu vou deixar no segundo membro os termos em PT, tá? E os termos em PT também vão aparecer no segundo membro. Então, vamos lá. O P de T mais 1, que já está lá. E aí, olha, olhando no segundo membro, onde que aparece o termo em P de T mais 1? Aparece ali, naquele beta vezes K, e aí o segundo termo entre parênteses, tá certo? É o P de T mais 1. Então, como eu vou passar para o primeiro membro, o sinal menos desaparece. Então, fica beta vezes K, P de T mais 1. Então, esse é o segundo membro, o segundo termo aí no primeiro membro. Vamos para o segundo membro. Então, ali tem beta K, aí tem esse M menos PT mais 1 já passei para o outro membro, aí eu só fico com beta KM, que é esse primeiro beta KM, ok? Agora vamos para o outro termo ali no segundo membro, né? Então ali aparece o quê? G vezes J, tudo isso multiplicando PT menos PT. Então eu faço a distributiva, então fica GJPT, ali é o segundo termo do segundo membro, GJPT. E depois eu faço GJ π de T, né? Aparece o sinal menos, porque tem um sinal menos ali dentro do parênteses, tá certo? Então fica menos GJ π de T. E agora tem aquele P de T que aparecia no primeiro membro, com sinal menos, ou como eu estou jogando para o segundo membro, aparece com sinal mais, então mais P de T. Tá? Então agora eu vou colocar P de T mais 1 em evidência, fica 1 mais beta K, pré-multiplicando, né, P de T mais 1. Vamos olhando o segundo membro, o desenvolvimento dele. Beta KM, mantenho. J vezes PT, mantenho. Menos, agora eu vou colocar o J em evidência. Tá? Ok? Porque eu colocando J em evidência, fica menos J, aí multiplicando por quê? G vezes π. Aí eu tiro o G vezes π da relação de Phillips que nós vimos, né? Que é PT menos alfa menos T, T grande, mais beta U de T. Então, eu ponho tudo entre parênteses, tá certo?
a expressão de Phillips, PT menos alfa menos T mais beta U de T. Finalmente, mais o PT, que é o último termo que aparecia na equação. Então fica assim. Continuando o desenvolvimento, o primeiro termo eu mantenho, beta KM, o segundo termo também, mais GJPT. E aí eu faço a distributiva aí no terceiro termo. Então fica menos, tem um sinal menos, o sinal menos acompanha tudo, né? Menos JPT, depois menos com menos dá mais, o J distribui, fica mais J alfa menos T. Depois o J tem que multiplicar beta e U, tem um sinal menos J beta U de T, né? E finalmente mais PT. Okay? Finalmente eu vou isolar as expressões em P de T mais 1 e de PT no primeiro membro e deixar só o termo no segundo membro, que é o que a gente normalmente expressa as equações de diferenças dessa maneira. Né? Então fica 1 mais beta vezes K P de T mais 1, onde tem P de T mais 1 novamente. Só isso, né? Então esse é o termo com P de T mais 1. Agora vamos ver os termos com PT, né? Então lá no segundo membro, eu vou pôr o PT em evidência, né? Tem um termo que só tem o PT, então aparece um 1 ali dentro entre colchetes, né? Então dentro do colchete o primeiro termo é 1, que é exatamente o PT, o sinal menos é porque ele foi rebatido no primeiro membro, porque toda a expressão entre colchetes está precedida com sinal menos, né? Então menos 1, agora vamos ver onde mais tem PT ali no segundo termo, né? Então, olha, ali tem esse G vezes JPT, né? Que é esse menos J que multiplica 1 menos G, porque aí fica J com G, tudo PT, né? Fica menos com menos dá mais, JGPT. Aí tem o sinal menos, porque o colchete está precedido com menos, é porque foi rebatido para o primeiro membro. Tudo isso está no primeiro membro, né? Então é isso aí, é esse termo aí, menos J, 1 menos G, fecha colchetes, tudo isso multiplicado por PT. Depois aparece no segundo membro ali, o último termo é esse menos J beta UT, que é como eu estou jogando no primeiro membro, fica mais J beta UT, tá? E aí o que sobrou no segundo membro original da equação anterior? É o beta Km e aquele mais J alfa menos T. Então eu cheguei nessa expressão. Muito bem, olhando essa expressão em que nós chegamos, a gente eliminou a variável endógena π, né, expectativa de inflação, mas apareceu uma outra variável endógena, que é a variável U de T, que é a taxa de desemprego. Né? Eu vou tentar eliminar a variável U de T. Lembre-se que eu quero uma equação só para a variável inflação. Né? Então, eu volto a olhar para a equação 37. Na equação 37 a gente viu, né? U de T mais 1 menos U de T é menos K, M menos P de T mais 1. Para eu fazer isso, eu vou ter que gerar novamente essa diferença. Né? Então, como é um índice adiantado em relação ao outro, porque é U de T mais 1 menos U de T, eu vou pegar essa última equação e vou adiantar um período. Adiantemos um período dessa última equação, tá certo? Vamos ver o que acontece. Né? Então fica 1 mais beta K P de T mais 2. Por que é P de T mais 2? Porque eu adiantei um período, certo? Menos, aí pega essa expressão, 1 menos J, 1 menos G, o PT fica P de T mais 1, porque eu adiantei um período, está ali o período adiantado, né? Mais J beta U de T mais 1, período adiantado, certo? É igual a beta KM mais J alfa menos T, porque o termo aí que aparece aí no segundo membro não entra o subíndice, então eu mantenho ele. Né? Então eu vou fazer esta equação menos aquela. Esta equação num período adiantado, que começa com P de T mais 2, faço menos a outra equação, que começa com P de T mais 1, tá? E note que vai aparecer a expressão U de T mais 1 menos U de T, que é o que a gente quer substituir. Porque olha que o terceiro termo da equação anterior tem J beta U de T mais 1. Na equação original, sem defasar, era J beta U de T. Põe o J beta em evidência, vai aparecer U de T mais 1 menos U de T, que é o que eu quero substituir, porque a expressão que eu substituo, que é esse menos Km menos P de T mais 1, só aparece o P. Aí eu elimino o U da minha equação, entendeu? Eu fico com uma variável endógena apenas. Esse é o truque, tá? Então a gente faz, é simples, né? Esta menos aquela. Aí eu chego a essa expressão, né? 1 mais beta, que eu ponho em evidência, né? Então fica P de T mais 1 menos PT, isso é fácil. Esse menos 1 menos J1 menos G eu ponho em evidência também, isso fica bem fácil. P de T mais 1 menos PT. Depois o J beta eu ponho em evidência, fica U de T mais 1
menos o t. E no segundo membro, como é um monte de constante que não tem subíndice, que não é afetada pelo deslocamento do tempo, então ela simplesmente se cancela, porque eu estou fazendo uma equação menos a outra. Então isso é igual a zero. Tá? Agora eu olho a última expressão entre parênteses, tá certo? E substituo por menos k, m menos p de t mais 1. Tá? Aí fica assim, né? 1 mais beta k, p de t mais 2, já multipliquei ali a primeira expressão, tá? Distribuir, depois fica menos, porque tem um sinal menos aí dentro do parênteses, tá? Menos 1 mais beta k, p de t mais 1, menos a expressão entre colchetes 1 menos j, 1 menos g, p de t mais 1, ok? Agora eu vou pegar essa expressão do colchetes e vou distribuir, então ela vai aplicar no segundo termo que aparece entre parênteses, tá? Menos com menos dá mais, porque o outro segundo termo tem um sinal menos, então fica mais, 1 menos j, 1 menos g, vezes pt, que é o que entra no segundo termo. Tá? E aí eu pego e distribuo também, né? Fica j vezes beta, e aí o que aparece aí na diferença nas diferenças de u? Eu já coloquei menos k e m menos p de t mais 1. Então eu vou fazer beta vj vezes essa expressão, tá certo? E aí fica, né? Então, fica o K, né? Tá certo? Fica o K, tá? De P de T mais 1. Olha, esse K de P de T mais 1, veja que ele aparecia com sinal negativo na frente dele, né? E antes do K tem um negativo. Negativo com negativo é positivo, por isso que ele fica com sinal positivo. Então é mais J beta K de P de T mais 1. Tá? E finalmente falta aquele que multiplica M, né? Então fica J beta Km, tem um sinal menos do K, fica menos J beta Km, igual a zero. Então a equação ficou assim. Tá? E finalmente, veja que o termo com P de T mais 1 é o único termo só, já foi posto em evidência, né? Falta pôr em evidência, isso, o T mais 2, falta pôr em evidência o P de T mais 1. Né? Então, olha, ele aparece no segundo termo e no terceiro termo. Eu pus o PDT mais 1 em evidência, então fico menos, estou carregando, porque tanto o segundo quanto o terceiro termo tem um sinal menos, já pus o menos fora do colchetes, tá? Então fica 1 mais beta vezes K, mais 1 menos J, 1 menos G, né? Ok? Tá? Tudo isso foi posto em evidência, né? Vai multiplicar tudo isso por P de T mais 1, mas tem mais um P de T mais 1, né, que é esse J beta K. Então aparece dentro do colchetes mais esse termo também, né? Tá certo? Como o colchete está com sinal menos, esse termo vem com sinal menos, porque ele é positivo, ele é J beta K P de T mais 1. Então menos com menos dá mais, então aparece dentro do colchetes grande, né, colchetes mais amplo, um sinal menos, menos J BK e o P de T mais 1 eu pus em evidência em todos esses três termos. E finalmente o termo em PT, que só tinha um, né, eu só reescrevi, mais abre colchetes 1 menos J, 1 menos G, vezes PT, tá certo? É igual, bom, aí tem um termo constante, que é esse J, beta, Km, eu pus no segundo membro, para deixar no segundo membro só o termo constante, né? Troca o sinal. Então fica J, beta, Km, tá? Então, olha, já está uma formulação de uma equação de diferença de padrão, né? Então tem a variável com a defasagem 2 no primeiro, a variável com defasagem 1 e a própria variável no terceiro termo, né? E a constante está lá, certo? A única coisa que eu quero é desenvolver, para chegar à formulação final, é desenvolver essa expressão que aparece dentro desse colchetes grande, né? Tá? Ok? Então vamos lá. Que é a expressão do segundo termo que aparece no primeiro membro, né? Então fica, deixa o sinal menos de fora por enquanto, fica, abre colchetes, 1 mais beta K, mais 1 menos J, 1 menos G, fecha esse segundo colchetes, menos J, beta K, e vamos desenvolver isso, né? Então fica, né, 1, que é um que aparece ali no colchetes de dentro, então fica 1 mais G vezes J, que aparece no colchetes de dentro também, né, menos com menos dá mais GJ, mas aí aparece, olha, tem um 1 que aparece dentro do colchetes e aqui tem J vezes 1 que é J, então é um 1 menos J, é um termo com 1 menos J. Tá? Depois tem o beta vezes K, que estava no primeiro parênteses dentro do colchetes, tá? Beta vezes K. E depois tem o último termo do colchetes, que é menos J beta K. Então ele fica essa expressão, né? E aqui a gente continua desenvolvendo 1 mais G vezes J, mais 1 menos J, mais
Aí é interessante que aí eu ponho 1 menos J em evidência, tá? E aí fica só BK, tá? Porque essa expressão 1 menos J mais beta K menos J beta K, eu posso imaginar que que eu tenho essa expressão, na verdade, o que aparece é o seguinte, então fica, veja, eu coloco 1 menos J em evidência, esse segundo BK, os dois termos com BK, eu posso colocar o BK em evidência, então é 1 menos J BK. Então fica 1 menos J, né, mais 1 menos J vezes BK, veja que aparece 1 menos J nos dois termos, aí eu ponho 1 menos J em evidência, tá certo? Né? Então fica o quê? Fica 1 que aparece no primeiro, né? E no segundo membro é simplesmente isso multiplicado por J, então fica 1 menos J BK. Tá? E aí só sobrou. Bom, e aí vamos continuar desenvolvendo essa expressão, né? Fica 1 mais G vezes J, sim, mais 1 menos J, 1 mais BK. Foi a expressão que a gente chegou. Né? Ok? Então eu vou substituir essa expressão dentro desse colchetes, então a equação fica 1 mais beta vezes K, P de T mais 1, menos, né? Aí eu ponho essa expressão aí, que é 1 mais GJ mais 1 menos J vezes 1 menos BK. Tudo isso aparece agora entre colchetes, que pré-multiplica P de T mais 1. Mais a mesma expressão que multiplica PT, 1 menos J, que multiplica 1 menos G, tudo isso vezes PT, é igual ao termo J beta KM. Aí finalmente eu divido os dois termos por 1 mais beta K, para eliminar aquele 1 mais beta K, que multiplica P de T mais 1, para ficar só 1 ali, né? Então aí eu tenho a expressão da equação a diferenças que rege o modelo de Phillips para, no caso discreto, né, para a inflação. Então, P de T mais 2 é igual a 1 mais JG mais 1 menos J, 1 mais beta K, tudo isso dividido por 1 mais beta K, que eu passei dividindo, né? É o termo com P de T mais 1, tem um sinal menos, tá? Porque a expressão entre colchetes tinha um sinal menos, mais o termo em PT, que era 1 menos J, 1 menos G, agora dividir por 1 mais beta K, é igual a constante J beta Km, que é o termo constante, né, que é essa combinação de constantes, agora dividido por 1 mais beta K. A equação 38 é a equação a diferenças que regula, né, gera a trajetória da variável preço, que regula o modelo de Phillips para a variável endógena inflação. Então, temos a equação a diferenças de segunda ordem para a variável PT, a variável inflação. Uma equação de segunda ordem com coeficiente constante. O A1, o primeiro coeficiente, é isso aí, né? Menos 1 mais GJ, mais 1 menos J, 1 mais beta K, dividido por 1 mais beta K. E o segundo coeficiente A2 é 1 menos J, 1 menos G, dividido por 1 mais beta K. E tem um termo constante que é J beta Km, dividido por 1 mais beta K. Vamos obter a solução particular dessa equação de diferenças, ou seja, o equilíbrio intertemporal? A gente pode ter a solução estacionária, ela se aplica. Né? Essa constante seria C sobre 1 mais A1 mais A2. O denominador 1 mais A1 mais A2 não se anula, portanto a solução estacionária, a particular constante se aplica. Então, o equilíbrio intertemporal estacionário, que seria esse P barra, né, a inflação estacionária, seria dado por essa expressão, C sobre 1 mais A1 mais A2, substituindo os valores de A1 e A2, tá certo, nessa expressão. E lembrando que o termo J também é dividido por 1 mais beta K, então esse 1 mais beta K desaparece, né? Então fica simplesmente no numerador J beta Km e no denominador 1 menos aí o A1 sem o denominador, né? Então fica, veja que o menos tem que distribuir, né? Então fica menos 1 menos JVG menos 1 menos J vezes 1 mais beta K, porque eu distribuí o menos, né? Tá? Porque aparece o sinal menos. Olha o A1. A1 é menos tudo aqui, toda a fração, né? Então esse menos que aparece antes da fração, do termo, do traço da fração, da razão ali, ele tem que distribuir, né? Foi o que eu fiz. Tá? E o A2, né? O A2 é simplesmente, eu escrevo ali, né? 1 menos J de 1 menos G. Então tá ali a expressão toda, né? E se você olha a expressão abaixo, então facilmente a gente vê que o 1 cancela com 1, né? O GJ tem lá um menos GJ, cancela com mais GJ, né? Porque olha o último termo ali no denominador, tem menos J, 1 menos G, menos com menos dá mais. Então tem o menos GJ, tem o mais GJ, também cancela, tá? Ok?
Depois tem esse menos 1 que vai multiplicar 1, dá o menos 1 que cancela com aquele mais 1. Em suma, sobra apenas J beta K no denominador, né? E o beta K que aparece também no numerador, o J beta K que também aparece no numerador, ele se cancela com J beta K no denominador, sobra apenas M. Olha que solução elegante e simples, né? Ou seja, a taxa de equilíbrio intertemporal, o equilíbrio estacionário da inflação, é a taxa de expansão monetária. Tá? Então, no modelo de Phillips, com expectativas, a inflação cresce de acordo com a expansão monetária. Né? Então, é uma lente, é uma sinalização que a inflação pode ser controlada por políticas monetárias. Né? Não é isso? Se você diminuir a taxa de crescimento da moeda, vai diminuir a taxa de crescimento da inflação. Né? A princípio seria isso. Né? Mas é obviamente que a política monetária tem outros efeitos, o modelo não consegue captar. Mas a ideia do modelo é essa, né? A inflação vai crescer tanto quanto a moeda na situação de equilíbrio intertemporal. E tem a perturbação, desvio de curto prazo, que é a função complementar associada à equação a diferenças de segunda ordem. Que é o que nós vamos tratar exatamente agora, né? A solução da equação homogênea associada à função complementar, que é o desvio em relação ao equilíbrio estacionário. Como sempre, a gente examina os três casos, né? Raízes reais distintas, raízes reais repetidas e raízes complexas, dependendo do fato dos coeficientes terem essa relação, né? Do 1 ao quadrado ser maior, menor ou igual que a expressão 4a2. Se for maior, raízes distintas, se for igual, raízes reais repetidas, e se for menor, raízes complexas, né? Então vamos substituir as expressões. O que é o A1? Aí tem um A1 e tem um A2. O denominador não interessa que aparece dos dois lados, né? Olha só o numerador, faz ele ao quadrado, né? Então aí está o A1, numerador do A1 ao quadrado. Então isso que está entre colchetes, né? 1 mais GJ mais 1 menos J, 1 mais beta K elevado ao quadrado. Aí compara se é maior, menor ou igual que 4 vezes A2. Aí está a expressão do A2, né? Que é 1 menos J, 1 menos G, fecha parênteses, fecha colchetes, que multiplica 1 mais beta K. Tá? Então vai depende dos valores dos parâmetros e depende do sinal dessa desigualdade. Com um grande número de parâmetros, a gente não tem um gráfico classificatório de fácil visualização, como no modelo multiplicador acelerador de Samuelson. Tá? Não é possível aquela simples visualização do modelo anterior que nós vimos. No entanto, podemos fazer uma análise sobre as raízes características e chegar a algumas conclusões interessantes, que é o que faremos agora. Tá? Vamos usar um artifício parecido com o que empregamos na análise do modelo de Samuelson. Então, a soma das raízes características B1 mais B2, a gente sabe que é menos A1, menos o primeiro coeficiente. Né? Então, a gente volta à expressão do primeiro coeficiente. A gente sabe que A1 é menos 1 mais GJ mais 1 menos J, 1 mais beta K sobre 1 mais beta vezes K. Esse beta K eu vou já aplicá-lo no último termo do numerador, tá? Fica só 1 menos J. E aí fica nos dois primeiros termos, eu agrupo eles, tá? Fica 1 mais GJ sobre 1 mais beta K, tá? Como tem um sinal menos antes do A1, esse menos que aparece na expressão do A1 desaparece, né? Fica 1 mais GJ sobre 1 mais beta K. E o segundo termo mais 1 menos J, que é o que nós estamos vendo aqui, tá? Muito fácil isso, né? Vamos examinar essa expressão? Olha, 1 mais GJ e 1 mais beta K, bom, todo mundo aqui é positivo, né? Todos esses parâmetros. Então, essa expressão tem que ser positiva. E 1 menos J é maior que zero, porque o J é menor que 1, né? Então, isso aqui não pode ser negativo, né? Então, menos J é positivo. Então, a soma de dois positivos é um positivo. Portanto, a soma das raízes características, B1 e B2, né? Supondo raízes distintas, né? Reais distintas, a soma é positiva. E o produto das raízes é o A2. Né? E aqui está a expressão do A2, 1 menos J, 1 menos G, sobre 1 mais beta K. Tá? Veja, todos esses parâmetros são positivos, né? E o J e o beta, o J e o G estão entre 0 e 1. Tá? Então significa que, olhando o numerador 1 menos uma expressão que, olha, que tem J e G, essa expressão é no máximo 1. Né? Então, no mínimo, o numerador é 0. Então a expressão do produto começa de 0. Né? E se J e G forem muito pequenos, o numerador ali se aproxima de 1, tá? Dividido por um cara, e se esse cara for pequeno, ou seja, beta e K for pequeno, é 1 por 1, 1. Então isso aqui chega no máximo 1, está entre 0 e 1. Tá? Essa expressão está entre 0 e 1, que é a expressão do A2, portanto o produto está entre 0 e 1. Ok?
Então, essa segunda condição a gente precisa analisar quando estiver vendo as raízes reais, raízes características reais distintas, tá? Então, elas são positivas se forem reais distintas e o produto delas está entre 0 e 1. Vamos pegar aquela expressão que a gente já conhece, aquele artifício da expressão 1 menos beta 1 vezes 1 menos B1, são as raízes características, né? Vezes 1 menos B2. A gente sabe que isso distribuindo dá 1 menos B1 mais B2, mais B1 vezes B2. Tá? B1 mais B2 é menos A1, o sinal menos fica 1 mais A1. Né? E a segunda expressão, B1 vezes B2, dá o A2, então fica 1 mais A1 mais A2. Ora, 1 mais A1 mais A2 é o que aparecia no denominador da expressão do preço estacionário. Né? Lembra que o preço estacionário era C dividido por 1 mais A1 mais A2. Então, 1 mais A1 mais A2 é o C dividido pelo equilíbrio estacionário pelo preço de equilíbrio de longo prazo, né? O preço constante estacionário. Tá? Então, é simplesmente C sobre P barra. Né? E note que C é J, que é o termo, né? É J beta KM. Né? Ok? E dividido por 1 mais beta vezes K. Né? E o preço do equilíbrio estacionário é o M. Então, o M do numerador, ele cancela com o M do denominador, fica só J beta K sobre 1 mais beta K. E isso dá positivo, naturalmente, né? Porque todos os parâmetros são positivos. Então, essa expressão, o artifício dessa expressão que a gente usa para analisar as raízes, também é positivo. Então, a soma é positiva, o produto está entre 0 a 1, e a expressão lá daqueles dois fatores é positiva também. Vimos anteriormente que o produto das raízes é positiva. Né? Significa que ambas possuem o mesmo sinal. Vimos também que a soma das raízes características B1 mais B2 é positivo. Ok? Se estivermos no caso de raízes reais distintas, ambas, portanto, devem ser positivas, porque a soma é positiva e o produto é positivo. Portanto, B1 e B2, ambas são maior que zero, e significa que não existe oscilação. Ok? Significa que a função complementar, o desvio, ocorre de uma maneira não oscilatória. Olhando aquela expressão, 1 menos B1 vezes 1 menos B2 é maior que zero. B1 e B2 são as raízes características. Como nós demonstramos que essa expressão é positiva, obviamente, nem o B1 nem o B2, tá certo? E também o fato de que as duas raízes, B1 e B2, são diferentes de zero, tá? Significa o seguinte, que os subcasos 2 e 4, das raízes características do caso 1, onde as raízes características são reais e distintas, os mesmos subcasos 2 e 4 que nós vimos no modelo do acelerador multiplicador do Samuelson, também se aplica a isso. Tá? Ou seja, num caso, a maior raiz delas, que era B1, era igual a 1, né? Então 0 menor que B2 menor que B1, que é igual a 1. E no outro caso, a menor raiz, que é B2, era igual a 1. Então 1 igual a B2 menor que 1. Né? Então, esse caso não é possível porque nenhuma das raízes características pode ser 1, porque senão ele zera aquela expressão acima, né? A expressão 1 menos B1 vezes 1 menos B2. Se B1 ou B2 forem 1, zera a expressão. Então não fica maior que zero. Então viola a expressão. Então, o subcaso 2 e 4, né, em que um deles assume o valor 1, o ponto focal 1, esse subcaso não se aplica. Ok? Muito bem, e também o subcaso 3 do caso 1 não é possível. Lembra que o subcaso 3 é onde eu colocava a menor raiz, o B2, à esquerda de 1, do ponto focal 1, e a maior raiz à direita do ponto focal 1. Tá certo? Isso não pode ser, né? Eu não posso ter B1 maior que 1 e B2 menor que 1, porque novamente eu violo a condição 1 menos B1 vezes 1 menos B2 maior que 0. Porque se um é menor que 1 e o outro é maior que 1, então eu tenho o produto de um positivo com negativo, ou vice-versa, tá certo? Um produto de um fator negativo com outro positivo não pode ser maior que 0. Está excluído também. Então temos o subcaso 5, em que B1 e B2 ambos são maior que 1. Isso também viola a condição, porque nós vimos que o produto B1 vezes B2 está entre 0 e 1, lembra que eu demonstrei isso? Portanto, ele é menor que 1. Tá? Ou seja, o único subcaso possível para as raízes reais distintas é o subcaso 1, ou seja, B1 e B2 ambos menor que 1.
Mais precisamente, B1 e B2, que é positivo, está entre 0 e 1, que é o subcaso 1. Tá? E o que é o subcaso 1? É uma trajetória temporal, não oscilatória, porque ele é positivo, e convergente, né? Porque o módulo é menor que 1. Então, se houver raízes reais distintas, elas serão, o padrão será, o módulo delas, de cada uma delas é menor que 1, portanto, o padrão será convergente. Vejamos o caso 2 de raízes reais repetidas. Nesse caso, B1 igual a B2, que é igual a B. O raciocínio é totalmente análogo ao do caso anterior. A gente conclui facilmente que essa raiz B deve estar entre 0 e 1. E a trajetória, novamente, é não oscilatória e convergente. Falta o caso 3, das raízes complexas, os complexos conjugados. A gente sabe que o módulo desses complexos R é igual a raiz quadrada de A2. Como nós vimos que o A2 está entre 0 e 1, naturalmente o R é menor que 1. Portanto, a trajetória da solução complexa se torna convergente, né? Com oscilação, porque o módulo é menor que 1. Isso garante a convergência, tá certo? É oscilação porque é o terceiro caso, né? Raiz complexa está associada à oscilação, portanto é oscilação convergente, ou seja, aquele padrão de flutuação integral amortecida. Então terminamos assim a análise da variável taxa de inflação. Agora vamos analisar a trajetória da outra variável endógena do modelo de Phillips, que é a taxa de desemprego. Então vamos lá. Então vamos observar a equação 37, que descreve a dinâmica da taxa de desemprego, né? U de T mais 1 menos U de T menos K, M menos P de T mais 1, onde o K é positivo, né? Então nós vimos que essa equação capta o efeito real na economia da política monetária, como a expansão monetária afeta a taxa de desemprego. Agora queremos nos livrar da variável dependente inflação e ficarmos apenas com a variável taxa de desemprego na equação a diferenças do modelo. Ora, da equação de T5, que é a hipótese de Phillips, né, a gente tem lá PT igual a alfa menos T menos beta UT mais G de PT, que é a relação de Phillips com expectativas. Tá? Aí nós temos na outra equação, que é a equação 37, U de T mais 1 menos U de T é igual a menos K, e aí a gente tem lá M menos P, mas eu já substituí o P da relação de Phillips, né? Então fica M menos A mais T, como tem um sinal menos, eu estou invertendo os sinais, né? Mais T, mais beta vezes U de T mais 1, né? Menos G de π de T mais 1. Lembre que aqui eu estou substituindo o T mais 1, né? Conforme na equação aí na segunda linha. Por isso que aparece o subíndice aí T mais 1 em U e T mais 1 em π. Né? Então tá, então vamos colocar o termo em U de T mais 1 em evidência. Né? Então aparece 1, que é o U de T mais 1 que está no primeiro membro, e aparece um beta vezes K, que é aquele U de beta vezes U de T mais 1, que aparece dentro de parênteses, tá certo? No segundo membro. Então tem esse menos K, mas eu passei para o primeiro membro, fica K, K vezes beta, então beta mais beta vezes K, 1 mais beta vezes K, tudo isso vezes U de T mais 1. E tem um termo com U de T, que já está lá no primeiro membro, então menos U de T, e vamos ver o que sobra no segundo membro. Então sobra a constante K, e aqui eu estou tirando esse sinal menos, eu estou distribuindo o sinal menos, então fica alfa menos T menos M, tá? E também tem o K que multiplica G π de T mais 1. Menos com menos dá mais, tem um sinal menos no K, tem um sinal menos ali dentro antes do G π de T mais 1, então fica mais K G π de T mais 1. Chegamos a essa expressão. Falta eliminar dessa expressão a variável endógena, expectativa de inflação, π de T, para a gente ter uma equação só com taxa de desemprego. Né? Aí a gente emprega a equação 37, que é π de T mais 1 menos π de T, é igual a J PT menos π de T, que é a equação das expectativas adaptativas. Né? A gente vai fazer isso como? Novamente o truque, né, de mudar o período, né, de deslocar o período da equação. Então vou escrever a mesma equação deslocando um período para frente, então fica 1 mais beta k, U de t mais 2, menos U de t mais 1, é igual a k, alfa menos t menos m, mais kg, aí o π fica no índice t mais 2, porque eu estou deslocando tudo para frente, vou subtrair uma equação da outra, para que apareça essa expressão π de t mais 1 menos π de t, e eu possa substituí-la. Tá? Então vamos lá. Subtraindo uma equação da outra, então fica
1 mais beta k, u de t mais 2, menos 1 mais beta k, u de t mais 1. É uma menos a outra. Então fica menos u de t mais 1, menos com menos dá mais, então fica mais u de t, né, que é o segundo termo aí nas duas equações. É igual, e aqui essas constantes todas elas são canceladas, né, e sobra aquele termo em kg π de t mais 2. Então fica kg π de t mais 2 menos kg de π de t mais 1. Então eu reescrevo lá 1 mais beta k u de t mais 2. Né? Depois eu tenho o segundo termo, né, que é esse menos 1 mais beta k u de t mais 1. Né? Mas eu tenho aquele menos u de t mais 1, então eu já vou pôr ele dentro do parênteses, e onde tem um 1 ali eu ponho um 2, né? Tá certo? Estou somando menos u de t mais 1. Então fica menos 2 dentro do parênteses, mais beta k, u de t mais 1, mais u de t, né? E depois, no segundo membro, eu ponho o k e o g em evidência, fica kg, que multiplica π de t mais 2, menos π de t mais 1. E aí, nesse segundo membro, essa expressão entre parênteses, né? π de t mais 1 menos π de t mais 2 menos π de t mais 1, é uma versão deslocada para frente da equação de expectativas adaptativas. Tá? Então, se eu deslocar para frente, ali fica π de t mais 2 menos π de t mais 1. Então, eu tenho que colocar j de pt mais 1 menos π de t mais 1. Né? Que é o que eu vou fazer, substituir na equação, ali no segundo termo, e eu tenho essa equação, tá? Que aparece a variável endógena taxa de desemprego, mas ainda aparece uma variável endógena, a variável endógena inflação. O ideal seria eliminar essa variável também. Então temos essa expressão, e note que nessa expressão aparece as variáveis endógenas taxa de desemprego, que é o que eu queria, mas também ainda consta as variáveis endógenas inflação PT e expectativa de inflação P de T. Nem o π, nem a expectativa desapareceu. Queremos uma expressão, no entanto, que apareça apenas a taxa de desemprego como variável dependente. Eu preciso eliminar o P de T mais 1 e o π de T mais 1 da expressão 39. Tá? E para tanto vamos usar as seguintes relações já conhecidas. Né? Pega a equação 37, que é a relação entre taxa de desemprego, variação da taxa de desemprego e política monetária, e isola Kp de T mais 1 no primeiro membro. Então Kp de T mais 1 é U de T mais 1 menos U de T mais Km. Pega a equação 35, que é a hipótese de Phillips, e isola G e π de T no primeiro membro, que a gente já tinha feito isso. Então G e π de T é igual a PT menos alfa menos T mais beta U de T. Okay? Agora eu vou fazer algumas manipulações. Eu vou pegar essa expressão e vou multiplicar por menos Kj. E vou deslocar o índice de tempo para frente. Então fica menos Kj G π de T mais 1, que eu desloquei, menos Kj P de T mais 1, note o índice deslocado, mais Kj, que multiplica alfa menos T, ficou mais porque tinha um sinal menos antes do alfa menos T, menos beta, que aparecia no terceiro termo, o menos é da expressão que eu estou multiplicando, que eu estou usando para pré-multiplicar, então fica menos beta, Kj, U de T mais 1, desloquei o T para frente, então U de T mais 1. Tá? Bom, na equação 37, que envolve taxa de desemprego, eu vou multiplicá-la membro a membro por menos J. Então fica menos J, Kp de T mais 1, é igual a menos J, U de T mais 1, menos com menos dá mais, então dá mais J, U de T, menos J, Km. Tá? Muito bem. Veja que essa expressão, né, aparece no primeiro termo do segundo membro da equação anterior. Né? Então agora eu vou fazendo essa substituição, substituindo esta expressão na equação anterior, eu vou reescrever a equação anterior. Então menos KJG π de T mais 1 é igual, agora substitui, menos JU de T mais 1, mais JU de T, menos JKM, e continua a equação duas linhas acima, mais KJ alfa menos T, menos beta KJ U de T mais 1. Né? Agora vamos colocar U de T mais 1 em evidência, tem esse menos J1 que aparece aí entre parênteses, tá certo? Que é esse menos JU de T mais 1, o menos J estou pondo em evidência pré-multiplicando, U de T mais 1 pós-multiplicando, e dentro do parênteses aparece um 1 que corresponde a esse termo. E vai aparecer o BK, que corresponde ao último termo, esse menos BKJ U de T mais 1, menos J eu pré-multipliquei, U de T mais 1 está em evidência pós-multiplicando, então sobrou só o beta K, que é o segundo termo que aparece aí dentro dos parênteses, então já fiz a expressão pondo em evidência U de T mais 1. Depois a expressão para U de T, o que está lá mesmo, J U de T, e depois vamos trabalhar com as constantes, né? Então aparece a constante K vezes J, alfa menos T,
Depois tem esse JKM com sinal menos, eu pus o JK em evidência, aquele KJ que está pré-multiplicando, e sobrou só um menos M. Então chego nessa expressão. Bom, agora eu volto à equação 39 para eliminar as duas variáveis endógenas indesejadas, deixar a expressão só em termos de taxa de desemprego. Vamos reescrever? 1 mais beta-k, u de t mais 2, menos 2 mais beta-k, u de t mais 1, mais u de t é igual, lembra que o termo que aparecia no segundo membro era KGJ, p de t mais 1 menos π mais 1. Então vou distribuir esse KGJ, então fica JGK, P de T mais 1, menos KJG, P de T mais 1. Tá? E agora vamos fazer as substituições convenientes. Né? Então a gente viu que uma expressão para menos JK, P de T mais 1. Aí aparece um G também multiplicando a expressão. E não aparece o sinal negativo. Então, na verdade, vou multiplicar aquela expressão que eu deduzi em cima por menos G. Tá? Então fica menos com menos dá mais, elimina ali o primeiro sinal negativo do primeiro termo, fica só o JG, u de t mais 1. Aí o segundo termo lá, esse GJ, multipliquei por menos G, né? Então fica menos JG, u de t mais 1. E o terceiro menos com menos desaparece, fica GJ, tá certo? Ou JG, K vezes M. Então eu substituí o primeiro termo do segundo membro. Agora vamos para o segundo termo. O segundo termo é exatamente o que a gente viu na equação numa das linhas de cima, né, esse menos k, j, g, π de t mais 1. Então eu vou substituir por essa expressão. Então eu continuo substituindo pela expressão. Então vamos lá, ju de t mais, né? Aí você continua lá, tá certo? Ju de t mais j u de t, menos ju de t mais 1 mais j, né? U de t menos jkm mais jk, alfa menos t, menos beta, k, j, u de t, que a gente vimos também, né, que a expressão era menos j1 mais beta, k, u de t mais 1, é isso que eu estou substituindo, mais j, u de t, mais kj, alfa, menos t, menos m, é isso que eu substituí, né, desse desenvolvimento da expressão. Depois eu pus o gj em evidência, u de t mais 1, menos u de t, certo? O sinal menos mantém aí dentro, só o gj que eu deixei fora, mais o km fica dentro, né? O GJ está em evidência, então mais KM. Depois eu continuo escrevendo, menos J1 mais beta K, U de T mais 1, mais J, U de T, mais KJ, alfa menos T menos M. Então eu chego nessa expressão. Tá? Então vamos continuar o desenvolvimento. 1 mais beta K, U de T mais 2, menos 2 mais beta K, U de T mais 1, mais U de T. Agora eu vou pegar alguns termos que apareciam no segundo membro e vou jogar para o primeiro membro. É isso que eu estou fazendo. Tá? Então eu continuo jogando algumas expressões, tá, para o primeiro membro. Até o de T já estava no primeiro membro, aí tem esse G, agora vou olhar no que estava no segundo membro. GJ, U de T mais 1, passo para o primeiro membro, fica menos GJ, U de T mais 1, já estou distribuindo, né? Depois GJ menos U de T, então fica mais GJ, U de T, GJ KM, então fica menos GJKM. Note que eu estou jogando tudo para o primeiro membro. Né? Depois esse menos J1 mais beta K, U de T mais 1, fica mais J1 mais beta K, U de T mais 1. Né? E finalmente eu jogo para o primeiro membro, o mais JU, que fica esse menos JU. Tá? O que sobra no primeiro membro é esse último termo que estava lá, fica lá mesmo no segundo membro, KJ, que multiplica alfa menos T menos M. Tá? Então, finalmente, veja que nessa expressão só aparece a variável endógena taxa de desemprego, em períodos defasados. Né? Então, finalmente eu vou dividir tudo por 1 mais beta-k, para que o coeficiente, como a gente faz, né, padrão, o coeficiente da defasagem mais elevada é 1. Então, eu multiplico isso, divido isso por 1 mais beta-k. Tá certo? Então, fica simplesmente U de T mais 2, porque eu dividi por 1 mais beta-k, e depois fica toda a expressão que está em U de T mais 1, e vou agrupar, tá? Então fica colocar o sinal menos sempre na frente, então fica 2 mais beta-k, U de T mais 1 eu pus evidência, aparece à direita lá em evidência. Qual outro termo? É o menos GJ, com o sinal menos está na frente, então mais GJ, e o outro termo é J1 mais beta-k, como tem um sinal menos na frente da fração, então fica menos J1 mais beta-k dividido por 1 mais beta-k, estou dividindo tudo por 1 mais beta-k, U de T mais 1. Depois falta o termo em U de T. Bom, eu tenho um termo, U de T, eu tenho um termo que só aparece U de T, que é esse 1 que aparece aí na fração. Depois eu tenho um GJ, que vai aparecer na fração, 1 mais GJ,
né? Depois eu tenho um termo onde T pré-multiplicado por menos J. Então fica 1 mais GJ menos J, tudo dividido por 1 mais beta K, vezes o T. E vamos ver o termo. Então o termo era KJ, alfa menos T menos M. Depois tinha esse menos GJKM, que eu passei para o segundo membro, fica mais GJKM, dividido tudo por 1 mais beta K. Tá? Eu preciso apenas rearranjar e simplificar essa equação, tá? Para chegar à equação a diferenças 40, que rege a trajetória do desemprego, do modelo de inflação e desemprego no tempo discreto. Eu fiz simplesmente uma simplificação, tá? O GJ está lá, tá? Essa expressão 2 mais beta K, né? Depois aparece lá menos J, que multiplica 1 mais beta K, isso foi simplificado para 1 menos J vezes 1 mais beta K, que aparece ali, tá? Na segunda expressão eu só coloquei menos J em evidência, né? Então fica multiplicando 1 menos G. E a terceira expressão eu deixei do jeito que está, eu só mudei a ordem lá, coloquei KGJM ao invés de GJKM. Então essa é a expressão, tá certo? Elegante, tá certo? Da nossa equação, a diferença de segunda ordem, que rege a outra variável endógena do modelo, que é a taxa de desemprego. Ok? Muito bem. Então, vamos ver essa equação da variável taxa de desemprego. É uma equação a diferenças de segunda ordem, com coeficientes constantes e termo constante. Primeiro coeficiente A1 é menos 1 mais GJ, mais 1 menos G, 1 mais beta K, dividido por 1 mais beta K. E o segundo coeficiente é 1 menos J, que multiplica 1 menos G, dividido por 1 mais beta K. Se você olhar para a equação 39, que era a equação da variável taxa de inflação, e não taxa de desemprego, agora é taxa de desemprego, se você olhar para a equação de taxa de inflação, são os mesmos coeficientes. Então, são os mesmos coeficientes da trajetória de PT. Então, significa que a função complementar é a mesma nos dois casos, né? Então, o que é a função complementar? É um negócio que oscila de uma maneira amortecida e tende para um certo equilíbrio intertemporal. Né? Mas o equilíbrio intertemporal, no outro caso, era a taxa de expansão da moeda, né? O crescimento monetário, o crescimento nominal da moeda. Agora, o termo é outro, né? Tá? Não é mais J beta KM dividido por 1 mais beta K. Né? O termo agora é KJ alfa menos T menos M mais K GJM dividido por 1 mais beta K. Tá? Então, no primeiro caso, dado esse termo mais simples, a taxa de equilíbrio temporal era a taxa de crescimento da moeda nominal M. Agora, vamos calcular qual é a taxa de equilíbrio temporal do desemprego. Tá? Podemos supor que seja um equilíbrio estacionário, desde que o denominador não se anule. Podemos dizer que o U estacionário, U barra, né, a taxa estacionária de equilíbrio, é C sobre 1 mais A1 mais A2. Tá? Mas a expressão 1 mais A1 mais A2 a gente já conhece. Ela é beta K vezes J sobre 1 mais beta K. Então, só se eu substituir essa expressão, né, tá certo? Na equação original, ok? Então você tem como resultado, né, substituindo o valor de C e essa expressão, note que o denominador, 1 mais beta K, cancela. Né? Então fica simplesmente o numerador da expressão C, que é KJ alfa menos T menos M mais K GJM, né, dividido por beta KJ. Tá? Então, essa expressão toda é que me dá a taxa de desemprego de equilíbrio intertemporal, o equilíbrio estacionário da taxa de desemprego. Muito bem, com base nisso, podemos falar da relação de Phillips de longo prazo. Tá? Então, essa taxa de desemprego estacionária, né, do equilíbrio de longo prazo, é a taxa de desemprego para onde a economia tende. Tá? É a taxa de equilíbrio estacionária do desemprego, que é dada por essa expressão que nós acabamos de ver, repetindo, KJ alfa menos T menos 1 menos GM dividido por beta KJ. Eu vou colocar 1 menos B em evidência, 1 menos beta em evidência. Né? Então fica 1 menos beta, né, alfa menos T, que multiplica 1 menos G, multiplicado por M, simplesmente colocando em evidência. Assim, e outra coisa, na expressão do slide anterior, eu cancelei o K, né, que aparecia tanto no numerador como no denominador. Tá? Eu cancelo o K, né, então esse KJ cancela com KJ, fica 1 sobre beta, tá certo? Aí sim, alfa menos T menos 1 menos G vezes M. Então é para onde tende o equilíbrio, é a taxa de equilíbrio intertemporal. Veja, isso a taxa de desemprego de equilíbrio intertemporal. A taxa de inflação é o M.
A taxa de desemprego é esse U barra, tá certo? Se nessa expressão do barra aparece o M, eu posso substituir esse M pelo M de equilíbrio estacionário, que eu estou no longo prazo mesmo, então no lugar de M eu posso colocar o preço, né? O preço P barra. Preço não, a inflação P barra. Então eu posso colocar aí a inflação estacionária, tá certo? Né? A inflação de equilíbrio intertemporal. Tá? E aí eu tenho uma relação entre, olha que interessante, entre o equilíbrio estacionário intertemporal da taxa de desemprego com o equilíbrio estacionário intertemporal, certo? Da taxa de inflação. E aí eu relaciono o quê? A inflação com o desemprego no longo prazo, que é essa expressão. É a expressão acima, substituindo no lugar de M, eu ponho o P barra, que é a taxa de inflação, que é igual exatamente ao M, né? Porque o equilíbrio estacionário da inflação é a taxa de crescimento monetário da moeda. Então eu tenho essa expressão que veja, dada a taxa de crescimento da moeda e dado P barra, eu tenho o valor da taxa de desemprego correspondente. Interessante, né? Então, isso respalda o que vocês veem nos cursos, nas disciplinas de macroeconomia. Ao explicar a curva de Phillips, o professor fala que ela é vertical no longo prazo. Então, à luz da equação 41, a gente vê como isso acontece, né? Porque no longo prazo, o G, que é esse parâmetro que aparece na equação, ele se aproxima de 1. Por quê? Porque os trabalhadores, num período suficientemente longo, aprendem a repassar toda a expectativa de inflação para os preços na equação 35, de forma que PT é alfa menos T menos beta UT mais o PT, porque toda a expectativa é repassada da inflação. Então, com essa hipótese, 1 menos G fica igual a 1, e a equação se resume: a taxa de desemprego intertemporal de longo prazo é alfa menos T vezes beta. Quer dizer, só depende do parâmetro do problema, não depende do nível de equilíbrio estacionário da inflação. Então, quando eu escrevo o plano preço vezes taxa de desemprego, preço não, taxa de inflação com taxa de desemprego, eu tenho que desenhar uma reta vertical que relaciona qualquer nível de inflação a uma única taxa de desemprego, U barra, que é a chamada taxa natural de desemprego, que vocês aprendem em cursos de macroeconomia. Observem o gráfico 39. Nesse gráfico aparece a relação entre inflação e desemprego na curva de Phillips de longo prazo. E vocês estão vendo que essa curva ela é vertical. Existe uma única taxa de desemprego de equilíbrio intertemporal estacionária, que é U bar, compatível a qualquer nível de inflação. Então é a famosa curva de Phillips de longo prazo. Nesse ponto, já no finalzinho da aula, eu vou ditar a questão que eu quero que vocês me entreguem em uma semana, que é o exercício da página 562, exercício 18.3. Eu quero que vocês façam, do bloco de exercícios 18.3, eu quero que vocês me respondam a questão número 1, tá bom? Página 562, questão 1. Ok? Muito bem. Muito bem. O que acontece no intervalo de tempo intermediário entre o curto e o longo prazo? Bom, nesse caso eu não posso dizer que o G é 1, o G continua menor que 1, de forma que aparece um trade-off, uma relação negativa entre inflação e desemprego. Então a relação inflação e desemprego passa a ser comandada por uma reta negativamente inclinada, não vertical, tá? Que tem um certo coeficiente de inclinação, que eu posso obter inclusive a partir da equação 41. Quer ver? Isola o preço da equação 41, já que o preço é a nossa variável representada no eixo da ordenada, no eixo vertical. Então, da equação 41, facilmente a gente vê que o P barra é menos beta sobre 1 menos G, vezes U barra, taxa de desemprego de equilíbrio, mais 1 sobre 1 menos G, alfa menos T. Tá? Então, há um trade-off entre inflação e desemprego, no curto e médio prazo, que é dado por esse coeficiente negativo, já que o beta é um parâmetro positivo, o G é menor que 1. Então, isso certamente é um coeficiente, como tem um sinal menos, isso certamente é um coeficiente negativo. Né? Então, esse coeficiente negativo, menos beta 1 mais G, dessa equação, é o que dá o trade-off, a relação negativa, tá certo? Entre inflação e desemprego. Ok? Quando o G se aproxima de zero, né, a inclinação da curva se aproxima da vertical, tá certo? Como na curva de Phillips de longo prazo. Ok? Em suma, existe um trade-off, dependendo de como a taxa de inflação esperada pode se infiltrar na estrutura salarial e na própria taxa de inflação real. Aqui está o desenho da curva de Phillips de curto prazo, com um trade-off entre inflação e desemprego,
né, representada aí por essa inclinação negativa. E no longo prazo, deixa de existir esse trade-off, ok? Então, bom estudo e boa homework, me entreguem a resposta da questão no prazo de uma semana. Obrigado.